Muito bom dia a todos que se juntam a nós. Estamos aqui a dar início ao nosso webinar de hoje. Vou só esperar que as pessoas vão entrando todas. Tínhamos aqui muita gente inscrita. Acho que vai ser um webinar muito interessante. Sejam todos bem-vindos em nome da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Dar-vos os bons dias, dar-vos aqui as boas-vindas ao nosso webinar de hoje, em parceria com o nosso parceiro, passa a redundância, nova SBE. Vamos falar de talentos, de um tema que eu acho que nos preocupa a todos neste momento, a retenção de talentos, a angariação de talentos também, enfim, tudo isto se cruza e vamos ter aqui duas pessoas que eu gosto muito e com quem tive a oportunidade de falar sobre estes temas ainda há muito pouco tempo, numa sessão prática naquele maravilhoso campus da nova SBE. Para quem não conhece, recomendo vivamente, é extremamente inspirador, não só para todas as pessoas que lá trabalham e que lá estão, mas pelo sítio onde está, em cima da praia, ali em Carcavelos. E, portanto, hoje, enfim, uma versão aqui digital, mas a Marta Pimentel, que depois vai falar, tem ali um fundo do campus para nos inspirar, depois já vão ver quando for a intervenção da Marta. Mas queria dar as boas-vindas a todos e uns bons dias. E vamos então começar aqui o nosso webinar. Nós vivemos num mundo onde realmente a permanência dos talentos nas organizações é cada vez mais curta, cada vez mais fluida. Que estratégias de people and culture é que nós devemos adotar? Ou seja, temos que lidar com a inevitabilidade e apostar numa dinâmica de renovação permanente ou desenvolver estratégias de retenção. Penso que todas as pessoas que trabalham em recursos humanos e que gerem equipas têm estas dúvidas. E há muitas organizações que estão efetivamente neste impasse. Nós não temos uma solução única, não é isso que nós nos vamos trazer hoje. Vamos trazer provocações, precisamente para pensarmos um bocadinho no assunto e tentar perceber que caminhos é que podemos seguir. Tenho connosco o Ricardo Zósimo, que é professor auxiliar de gestão na nova SBE, que vai começar por fazer aqui uma intervenção certamente provocadora, tendo em conta, como vos digo, a sessão que tive com ele há pouco tempo. E depois a seguir a Marta Pimentel, que é diretor do Learning Experience and International Development, também na nova SBE, que também vai partilhar convosco aqui algumas ideias e algumas possíveis, não diria soluções, mas ideias, é mesmo isso, a ideia é mesmo essa, é partilhar ideias. E peço-vos que intervenham, tem aqui o Q&A, portanto, dúvidas que surjam, questões, sugestões, enfim, o que quiserem partilhar connosco, a ideia é ser uma sessão efetivamente dinâmica e, portanto, estejam à vontade. Ricardo, força! Então, muito bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Zósimo, eu sou professor da Nova, como a Isabel dizia, e fizemos há pouco esta sessão onde tentámos trazer as grandes perguntas para cima da mesa e algumas respostas para cima da mesa. E queria, sobretudo, falar-vos daquilo que são as preocupações das empresas que trabalham connosco, mas também dos nossos alunos. E acho que nós, na Nova, estamos especialmente bem colocados para resolver esta questão do talento ou para fazer as perguntas certas na procura de soluções para estas questões do talento, porque trabalhamos com empresas que têm estas questões de retenção de talento, que estão em esforços de retenção e atração de novo talento e retenção do talento que têm, e também temos os nossos alunos, que são o futuro talento, mas se calhar já são o talento do presente, que têm uma ideia completamente distinta daquilo que os vai fazer felizes e daquilo para eles, uma carreira, daquilo que para eles é a imagem de uma carreira bem-sucedida. E, portanto, é um bocadinho esta provocação que gostávamos de vos trazer e, sobretudo, de vos fazer pensar e refletir de como é que as vossas próprias organizações estão a encarar este mundo que parece um pouco dicotómico, não é? Ou ponho imensa força na retenção ou ponho imensa força na atração de talento. Trouxe-vos uma pequena apresentação que servirá de suporte para a minha intervenção, mas sobretudo gostava de me focar em vocês e por isso convido todos vou só aqui fazer aqui uma mudança de swap. Agora vemos bem, não vemos, Marta? Agora, ótimo, obrigado. Está ótimo, Ricardo. E gostava sobretudo
de vos convidar a interagir. Este é um tema que não temos respostas, sabemos o que é que está a acontecer, temos muitas respostas, mas sobretudo parece-nos que é um tema onde o nosso foco é neste desafio importante. Reter o talento ou atrair novo talento parece-nos algo fundamental dentro das organizações. Estamos neste momento numa economia que parece que vai mudar rapidamente, com o aumento das taxas de juros, com alguma até potencial recessão que possa vir aí, mas ao mesmo tempo neste momento vivemos uma economia de pleno funcionamento, de pleno emprego, onde o talento escolhe o sítio onde quer trabalhar. E, portanto, penso que é um desafio importante e é muito relevante para os nossos stakeholders. E penso que é um tema muito atual, que temos visto muitas pessoas a discutir e sobretudo, é um tema onde se tem discutido, e é isso que também queremos trazer para aqui hoje, de uma forma um bocadinho dicotómica. Não, temos que pôr toda a atenção na retenção, temos que pôr toda a atenção na atração. E queria, se calhar, a partir desta dicotomia própria, refletir em conjunto quais é que são os benefícios e os obstáculos destas posições que parecem um pouco antagónicas, ouvir as vossas visões e, sobretudo, dar algumas sugestões que possam suportar os vossos esforços dentro daquilo que estão a fazer. Mas porque a mim parece que é importante, quando falamos de pessoas em organizações, falemos de vocês e não de nós, porque só vocês podem desenvolver esforços para reter ou atrair talento, só vocês podem ter a noção concreta do vosso contexto. Gostava de começar por vos conhecer um bocadinho melhor. Como temos muita gente, não é possível abrir o microfone nem conhecer-vos pessoalmente, então gostava de usar uma ferramenta que normalmente uso, que é o Mentimeter, e então pedia-vos para pegarem nos vossos telefones, irem a este site, que é www.menti.com, e vai-vos ser pedido um código. O código 43413895. Ponham este código e a partir deste código vocês conseguirem dizer-nos, são 3 perguntas: qual é o tamanho da vossa empresa e da vossa organização, qual é que é que indústria e que preocupações têm vocês em relação à gestão de talento. Muito bem, já temos algumas respostas, muito obrigado. Vou só deixar passar algum tempo para vermos algumas respostas. Portanto, uma distribuição bastante homogénea. Com empresas com mais de 250 trabalhadores. Muito bem, penso que aqui temos uma base para conversarmos sobre a questão do talento e, sobretudo, questões que estão ligadas com o recrutamento de talento. Deixem-me passar ao próximo slide. Tem também lá outra pergunta. Tem também outra pergunta. Que vos pedia também que preenchessem. Que indústria opera a vossa organização? Portanto, desde a indústria de serviços, IT, indústria automóvel, aviação. Ricardo, só uma nota rápida relativamente à outra pergunta. É curioso que aqui o nosso webinar reflete aquilo que é, no fundo, o ecossistema das empresas em Portugal, não é? Uma grande maioria de PMEs, que era o que nós tínhamos ali. Não deixa de ser curioso temos aqui uma pequena amostra, efetivamente,
do que é Portugal. E também das indústrias, Sim, das indústrias, não é? Desde serviços a metalúrgicas, a indústria naval, engenharias, portanto, sete serviços para a indústria, mas também serviços de consultoria e IT. Portanto, aqui uma diversidade bastante grande. Muito bem. E se calhar, penso que já vos que estou a conhecer, há assim uma diversidade e uma heterogeneidade muito importante. E se calhar uma pergunta assim mais ligada com aquilo que estamos a fazer hoje, com aquilo que... o que é que vos preocupa? E se calhar ponho esta questão assim muito nos vossos desafios e nas vossas preocupações, porque me parece super importante. Muito bem, imaginei que a retenção fosse... Mas se calhar esta questão da retenção e da atração, do encontrar e reter, não é? Destas duas questões. Muito bem, muito bem. Então pronto, fico contente, eu vim para o workshop certo, vim para o webinar certo. Parece que acertamos na moça. Exato, está ótimo, é continuar, está ótimo. Eu diria que é o tema mais quente com todas as organizações com quem temos tido a oportunidade de conversar. É de facto o tema que mais preocupa neste momento. Isso. Muito bem, ótimo. Então pronto, tendo em conta que viemos para o workshop certo, julgo que gostava de avançar. Então temos aqui duas questões que me parecem super importantes e o que eu vou fazer vou aqui pôr duas camisolas. Vou primeiro pôr a camisola daqueles que acreditam que a empresa se deve focar em reter o talento e vou justificar essa escolha. E a partir daí construir aqui uma narrativa de se eu tivesse que ir ao board da minha organização e defender esta posição de não, nós temos que pôr toda a nossa energia, toda a concentração da nossa força em reter o nosso talento. Que grandes razões eu usaria? E basicamente há 5 grandes razões que nós tipicamente usamos para defender uma política de retenção que está muito ligada a esta ideia de não deixar as pessoas saírem da organização e encontrar para todas as pessoas um lugar na organização. Lembro, quando penso em retenção, lembro-me sempre de uma entrevista que o doutor Nabeiro da Delta uma vez deu e que às tantas dizia, a entrevistadora lhe perguntava qual é que é o seu segredo para as pessoas e ele dizia, com aquela humildade que o caracteriza, dizia, na nossa organização nós encontramos sempre um lugar para todas as pessoas. E esta é, sobretudo, esta ideia de retenção, não é? É encontrar o lugar onde as pessoas vão ser felizes na nossa organização. Mas como é que o defendemos? Defendemos, sobretudo, a nível de custos. É muito mais barato, muitíssimo mais barato, reter uma pessoa do que deixá-la ir e perdê-la e ter que atrair outra pessoa nova e ter que perder os custos operacionais de recrutar outra pessoa, ter que eventualmente arriscar numa pessoa que pode não ser a pessoa certa para aquela função e o custo desse risco, não é? O custo do risco de tentar recrutar uma pessoa que pode não ser a certa. Enquanto se calhar temos ali uma que, se fizermos um esforço de retenção, ela já provou que é a pessoa certa e pode continuar a ser produtiva. E isto é a ideia do custo e da produtividade estão muito ligadas. O LinkedIn fez agora um grande estudo e reporta que o custo de não reter as pessoas pode ir desde 17% a 200% do salário. Portanto, tudo o que fizerem que não seja reter vai ter um custo enorme. E, portanto, se eu tivesse a defender esta posição do reter, seguramente questões relacionadas com os custos seriam parte do meu racional. Mas questões também relacionadas com a produtividade, não é? Eu, quando deixo uma pessoa ir embora, naturalmente, crio uma instabilidade própria dentro da organização e crio, naturalmente, uma quebra de produtividade. Muitas vezes as pessoas vão-se embora em condições muito complexas. Neste momento não existem grandes políticas de vir ao escritório, temos que garantir que as pessoas
fazem uma passagem de pasta eficiente, muitas vezes isso não acontece e os riscos pós-Covid da produtividade ser gravemente afetada quando alguém sai são muito grandes, porque não há esta consciência de passagem de pasta quando a pessoa vai embora. Se a pessoa fica, claro, a pessoa está focada nos seus KPIs e nos seus objetivos de produtividade. Ricardo, nós temos tido aqui um pouco de uma percepção de que são em média 6 meses entre a saída de uma pessoa e a nova entrar, não é? Ser recrutada, selecionada, entrar e começar efetivamente no mesmo nível de produtividade daquela pessoa que saiu. Então, é metade do ano, normalmente, que se perde nesta transição. É metade do ano depois de 2 anos de Covid e com o outlook económico que estamos a ter para a frente, não é? Mas, Marta, e obrigado por esse ponto, isso tem muito a ver também com esta ideia de como é que acolhemos estas pessoas novas, porque se retivermos, o sinal que damos à empresa, o sinal que damos à organização, é que existe uma cultura positiva, em que as pessoas têm a oportunidade de ir, mas não vão, ficam. As pessoas têm a oportunidade de experimentar outra coisa, se calhar, eventualmente, até ter outro tipo de oportunidades, mas ficam. E isso cria, dentro da organização, um sentimento de pertença e que, obviamente, está muito ligado com esta cultura positiva que as organizações e esta cultura de purpose, não é? De sentido. Faz sentido eu estar aqui e eu fazer a minha função aqui nesta empresa. Faz sentido eu dar-me e dar os meus talentos e as minhas competências a esta empresa. E cria um loop de cultura positiva que me parece super importante e que justifica muito das tentativas de retenção que nós vemos a funcionar, não é? De repente perceber, não, mas as pessoas querem estar aqui, dentro da organização querem estar aqui. E eu acho que um quarto ponto, que é um ponto super importante, é a satisfação do cliente. Nós hoje em dia sabemos que os clientes gostam de estabilidade. Nós hoje em dia percebemos que os clientes gostam de não ter que estar sempre a contar a mesma história, não ter que estar sempre a criar relações novas, não ter que estar sempre... E, portanto, para o cliente, e um foco no cliente, parece-me fundamental para suportar uma política de retenção. Os clientes sentem-se com mais confiança, percebem que existe uma cultura positiva, percebem que uma empresa que retém é uma empresa que lhes transmite mais produtividade. E, portanto, à volta desta ideia de retenção, existe também a noção de não só esta pessoa é muito importante para a organização, mas é muito importante para o trabalho que a organização faz para com os seus clientes. E isto cria diriam, quem defende esta posição de retenção, cria uma energia positiva, uma cultura positiva à volta da organização. Mas também, obviamente, para fora da organização, impede, as políticas de retenção impedem que os nossos competidores adquiram os nossos segredos. Existe um exemplo que é muito paradigmático, que é na Fórmula 1, de certeza que alguns dos nossos participantes no webinar seguem a Fórmula 1. Na Fórmula 1 existe quando alguém é recrutado de outra equipa, sobretudo de equipas concorrentes, existe muito movimento entre equipas concorrentes, mas quando alguém é recrutado numa equipa concorrente, tem que fazer uma pausa a que se chama garden leave. Garden leave é basicamente um tempo onde a pessoa passa a jardinar e um tempo onde já não tem acesso aos segredos da organização passada e ainda não tem acesso, ainda não está a trabalhar na organização para a qual vai. E isto acontece por causa da questão da competição, por causa dos nossos competidores não terem acesso àquilo que são os nossos recursos e àquilo que são as nossas valências. Portanto, este é o racional para defender que a empresa deve apostar na retenção. Marta, queres comentar? Incrível, Ricardo.
Não teria nada a acrescentar. Achas que defenderia bem? Achas que defenderia bem no board? Achas que defenderia bem? Eu, se estivesse no board, apostava na retenção com estes Apostava na argumentos. retenção. Porque balançam muito bem a dimensão de custo, não é? No fundo, não é? A dimensão quantitativa, custo de investimento, e por outro lado, aquilo que são as mais-valias na perspectiva da qualidade da relação interna, não é? E da relação externa com os diversos stakeholders. Eu acho que está muito equilibrada esta Eu já fiz print argumentação. screen, eu já fiz print screen para ficar aqui com os tópicos, Ricardo. Que é para... Muito bem, Isabela. Pode dar obrigado. jeito. Se alguém tiver outras ideias de alguma coisa que eu não esteja a cobrir, por favor, escreva no chat e já conversamos sobre essas ideias. Mas o que nós temos observado é que, apesar de todos os esforços que as organizações estão a fazer, está a existir um fenómeno, que é um fenómeno que nós já vimos noutras alturas, mas estudamos de outras formas, que é um fenómeno de uma grande procura por novos empregos. Na América, na Europa, na Austrália, vê-se sempre os mesmos padrões. E os padrões são muito óbvios. Metade da força laboral, cerca de 40% a 50%, está ativamente à procura de emprego. E não está à procura de emprego só para ganhar mais. Ganhar mais é parte, mas está sobretudo à procura de emprego de sentido, está sobretudo à procura de emprego de cultura, está sobretudo à procura de emprego onde sente, e a palavra aqui é sentir, sente que é apreciado, que tem voz, que tem uma progressão, e isto muda completamente a dinâmica que existe de relação entre a organização e os seus colaboradores. Neste momento, os colaboradores sentem e não têm dificuldade em exprimir os seus sentimentos. Isto tem levado, obviamente, a todo, se a pessoa se sente, e obviamente nós não controlamos o que sentimos, nós hoje sabemos, as teorias das emoções já nos mostraram isso, nós podemos decidir o que fazemos com o que sentimos, mas muitas pessoas sentem que não estão no emprego certo e andam à procura de outros empregos. Ricardo, já agora aqui uma nota, eu acho que há um pouco aqui um traço, uma mudança até cultural da humanidade, que é esta ideia de estarmos sempre on, não é? Nós estamos sempre conectados nas redes, sempre conectados no WhatsApp, nos e-mails, estamos sempre conectados no mercado de trabalho e nas oportunidades que surgem, não é? Que era algo que no passado não existia, não é? No passado estávamos muito conectados com a nossa própria organização e não tínhamos tanta visibilidade sobre oportunidades que existem no mundo. Neste momento, existe esta cultura de estar sempre on, e estamos sempre on também para oportunidades de emprego, ainda que possamos estar muito bem nas nossas organizações. Então há uma mudança aqui, um shift que traz um desafio acrescido para quem está a defender a retenção de talentos nas organizações. Isso. E a partir daí, e claramente, Marta, e a partir daí o que nós estamos a ver é que é inevitável que as pessoas vão à procura de melhores oportunidades e que saiam. Eu penso que isso é inevitável. E por isso agora vou aqui defender a outra posição e defender uma posição mais ágil e mais flexível, onde a empresa percebe e compreende que é inevitável. A saída dos colaboradores é inevitável, a forma como os colaboradores saem é que pode ser controlável, mas que eles vão à procura de, que elas ou eles vão à procura de ser felizes, de dar voz a estas emoções, àquilo que se vê nas redes, aos desafios que nos são dados através do LinkedIn ou do Instagram, que as pessoas vão fazer esses movimentos, penso que não temos nenhuma dúvida. E que vão querer essa procura de felicidade. E, portanto, as empresas, se partirem do pressuposto que não, existe um sistema de pessoas, existe um conjunto de pessoas que estão em movimento. E o nosso papel como empresa não é reter, mas sim regenerar. Não é reter, mas é atrair este talento que está disponível e que se está a movimentar entre organizações. Eu conto uma história muito interessante de uma aluna nossa que, antes do Covid, já me tinha falado
que na sua empresa, a sua organização era officeless. Officeless quer dizer que não tem escritório, porque eles trabalham de onde quiserem, da praia, do café, de uma sala de reuniões que às vezes se encontram. Era officeless. Isto era muito antes do Covid, ainda em 2018. E por isso este talento está officeless, está em movimento. E as organizações que têm que, sobretudo, encaixar neste mindset deste talento que está em movimento, desta ideia de que o talento e o talento permite, sobretudo, regenerar. Este talento que está em movimento permite trazer novas ideias, permite trazer inovação e regenerar. Este talento que está disponível muitas vezes por preços muito acessíveis, por contratos que são muito valiosos para a empresa, porque eventualmente são contratos a recibos verdes ou contratar as empresas dessas próprias pessoas, onde não existe uma relação fixa laboralmente com estes trabalhadores, mas que são, muitas vezes, fontes de projetos inovadores e de projetos novos e que permitem aquela regeneração de isto nunca se fez assim, mas olha, fomos buscar esta pessoa que sabia fazer e agora faz. Existem também, eu tenho observado e tenho falado com vários colegas da área de recursos humanos, bastantes anomalias de mercado. O que é que são anomalias de mercado? São pessoas muito séniores que estavam num sítio e que decidiram fazer um career break. Por alguma razão decidiram fazer um career break. E, de repente, aparecem pessoas que têm uma competência muito específica dentro do mercado, que nunca estariam disponíveis no passado, mas que, à conta deste movimento, de repente estão disponíveis. E, de repente, estão atraídos por alguém, por alguma organização, que os possa atrair a fazer um projeto novo, um projeto de desenvolvimento de uma ideia inovadora ou de um desenvolvimento mais disruptivo. E que está ligado, novamente, com o que é que as pessoas andam à procura. Este talento que se está a movimentar, e como podem ver, cerca de 40% da força de trabalho, como viu no último slide, está suscetível de movimento. Este talento anda à procura de ser feliz. E, portanto, uma organização que consiga falar a linguagem de felicidade, é uma organização que consegue falar a linguagem destas pessoas, deste talento, destas anomalias que neste momento estão disponíveis. Mas para isso julgo que eu, se estivesse a defender esta posição num board, diria seguramente que as organizações que conseguem extrair valor deste talento são sobretudo ágeis e foco em produtividade e em ciclos temporais mais curtos, onde o foco é em projetos novos, em desenvolvimentos novos, em algo disruptivo dentro do mercado. E tem Ricardo, desculpa, eu queria dar uma nota. Por favor. Acho que esta dimensão é muito interessante porque coloca o olhar sobre a visão do talento, não é? Uma coisa é a primeira opção em que a organização tem uma intenção de reter o talento, mas o talento pode querer ou não ser retido, não é? E a verdade é que o que tu estás a dizer é que, independentemente da intenção da organização, os talentos potencialmente não querem ser retidos. Há um conjunto de talentos que não querem ser retidos. E esta ideia de regeneração, eu acho super interessante pensarem também que o regenerar pode ser esta mobilidade, ou seja, não é eu perco talentos para o mercado, mas tenho a oportunidade de ir buscar outros talentos que estão disponíveis no mercado também neste processo de mobilidade. Mas às vezes regenerar é também um olhar sobre a forma como nos relacionamos com estes nossos talentos internos. E para dar um caso concreto, real até nosso, nós temos muitas vezes a regeneração de vínculos, não é? Hoje trabalhamos com múltiplos vínculos, não é? Temos colegas nossos que são full-time aqui connosco e de repente, por circunstâncias de vida, preferem ficar a trabalhar só 2, 3 dias. E temos colegas e temos que de facto, olha, se desvinculam temporariamente e depois voltam. Aliás, cada vez que sai alguém, nós hoje brincamos e assim, olha, depois volta, não é? Porque no fundo é esta ideia de vai fazer uma experiência lá, é uma outra experiência e alguns voltam, não é? Depois desta experiência voltam. E por isso um desafio que eu gostava de colocar aqui neste webinar e a quem nos está a assistir, é um bocadinho esta flexibilidade mental para pensar que a regeneração pode ser, não precisa de ser uma perda total,
Pode ser uma perda temporária, que é, olha, de facto esta pessoa tem muita mobilidade, é jovem, quer sair e entrar, deixa-o ir e depois voltar, porque também vem mais maduro, vem com outras experiências, ou a regeneração, ela pode não estar full time connosco, pode estar neste seu momento de vida, numa perspectiva, não é, de tempo parcial, e depois daqui a uns tempos volta com tempo integral, e por isso nós temos tido alguns casos que estamos o tempo inteiro a revisitar os vínculos. Claro que isto para as estruturas de recursos humanos é caótico, confesso, nós vivemos isso aqui, não é? As nossas equipes de recursos humanos passam a vida nesta dimensão, mas esta é uma possibilidade hoje, considerando que a decisão está muito do talento e que às vezes não está só na organização, é uma possibilidade super interessante. E Ricardo, eu gostaria de deixar de falar de um caso. Eu vivi durante 15 anos no Brasil, conheci uma empresa incrível em relação a práticas de recursos humanos, que ela própria, quando sentia que os talentos estavam na hora de sair, e porquê é que isto acontecia muitas vezes? Porque à medida que avança na organização há um funil natural, não é? Os cargos C-level são menos do que aquilo que são cargos, outro tipo de cargos, mesmo em organizações mais horizontalizadas, com estruturas hierárquicas mais horizontalizadas, isto acontece. Então, ela própria ajudava o talento a encontrar uma colocação no mercado, sabendo que ele não ia ter, não é? Ia ser um talento frustrado naquela empresa, preferia antecipar essa frustração e ajudá-lo a colocar-se no mercado, na expectativa de que, quando voltasse a ter um lugar que estava em linha com aquele talento, o trazia de volta. E por isso isto era um bocadinho, se quiserem, uma ação estratégica da própria organização, de ela ajudar no processo de colocação das suas pessoas em outras empresas. Eu sei que isto é bastante disruptivo, mas eu não queria deixar de colocar, no fundo, provocar um olhar diferente sobre a forma como gerimos os nossos talentos. Ricardo, desculpa, era esta a provocação. E esse é o verdadeiro papel dos nossos colegas de recursos humanos, não é, Marta? É conseguir encontrar qual é a melhor solução para a organização. Se a melhor solução para a organização é ajudar a criar embaixadores da organização dentro do mercado, dentro daquela indústria, porque eles vão embora na mesma. Não é? Portanto, o que nós sabemos é, estas pessoas, quando elas querem ir, se forem boas, vão ter oportunidades noutro sítio. Portanto, sabendo isso, e já tendo essa perspectiva, é muito melhor para a organização construir uma rede de embaixadores, que são depois advocates da organização, clientes, fornecedores, e que mantêm um vínculo à organização, do que alguém que, por simplesmente, se foi embora porque sentiu que não foi reconhecido, não é? E que depois cria um mal-estar só com a organização, não é? Mas isso também exige que as organizações sejam bastante maduras nesta questão, e por isso estamos a fazer este webinar, não é? Que é, o talento vai e volta algumas vezes vai e fica amigo, fica embaixador, fica fornecedor ao cliente. Mas o talento mexe-se. E acho que isso é parte da nossa história deste webinar. Mas claro, estou a defender estas duas posições, o talento vai e o talento deve ser retido, mas na realidade, como penso que vocês todos sabem, o mundo não é de A ou B, mas o mundo é de A e B. Provavelmente nas vossas organizações têm que lidar com ambas as situações e ambos os desafios. Algo que me parece que é fundamental é o posicionamento deste talento, não é? Neste momento, Portugal tem globalmente reconhecido uma série de talento importantíssimo, ao nível médico, ao nível de engenharia, ao nível de gestão, ao nível de call center. Portanto, Portugal tem, ao nível agrícola, Portugal tem reconhecidamente uma pool de talento que é muito... As organizações globais querem muito este talento, estão atraídas por esse talento, mas os trabalhadores portugueses também têm atração por esse talento. E acho que isto é uma conversa que vos poderia fazer pensar qual é o talento nas vossas organizações que é de cariz global. E como é que vocês estão a ajudar esse talento a desenvolver-se. Porque penso
que reter um talento de raiz global é, sobretudo, ajudar esta pessoa, aquela mulher ou aquele homem, a desenvolver-se. E, portanto, acho que é uma conversa, acho que, sobretudo, é uma perspectiva que é importante. Que talento têm das vossas organizações que é de cariz global? Dou-vos um exemplo. Estávamos a falar com uma empresa de engenharia recentemente e que estava a dizer como é que é possível, eu formo-os 2, 3 anos, dou-lhes as bases, saem da universidade, não sabem quase nada, 2, 3 anos e depois vem alguém do Qatar, vem alguém da Arábia Saudita, lá vai a pessoa receber 3, 4 vezes mais. Eu não posso competir com isso. Portanto, como é que vocês, dentro da vossa organização, conseguem perceber a globalidade do vosso talento e ter perspectivas e estratégias para reter ou deixar esse talento ir e depois voltar? Portanto, esta ideia da globalidade é uma ideia de está ligada com oportunidades. Que tipo de oportunidades existem na vossa empresa, quer para reter, quer para atrair? Portanto, será que vocês só têm oportunidades para reter? Será que vocês só têm oportunidades para atrair? Será que têm os dois? E como é que as pessoas que trabalham na vossa empresa veem isso? Como é que as pessoas que vêm de fora veem isso? Acho que há aqui um trabalho de posicionamento muito importante das organizações como atração de talento e retenção de talento ao mesmo tempo. Alguém que consegue fazer estas duas funções ao mesmo tempo. Claro que quando falamos com as organizações nos dizem, está bem, Ricardo, mas eu tenho lá uma série de pessoas que eu nunca as vou deixar sair. Não vais deixar sair se elas não quiserem sair, é o que eu costumo dizer. Mas existem mapas de talento crítico na vossa organização e de talento que podia ser regenerador e inovador. Existe uma perspectiva de gestão de talento que tem uma dimensão temporal de presente e de futuro? Penso que são perguntas importantes que vos deixo sempre nesta perspectiva de they should stay and they will go. As duas juntas penso que fazem mais sentido. E por último, se calhar uma última nota sobre high performers. O talento está muito a focar-se nos high performers e penso que para os high performers, para o talento que tem características de topo, esta faz ainda muito mais sentido a conversa que estamos a ter, de oportunidades de retenção, mas também oportunidades de desenvolvimento, de ir e voltar, de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento global. E pronto. Ricardo, acho que aqui há uma questão bastante interessante que tem ganhado cada vez mais impacto, que é a questão dos planos de sucessão. Não é? No fundo, cada vez que eu tenho um talento, eu tenho que ter alguém que está no pipeline para poder substituir esta pessoa, se esta pessoa de facto vai embora. Porque, no fundo, é uma consciência de que há esta mobilidade, não é? Há um universo móvel e, por isso, precisamos de ter muito bem estruturado este pipeline de sucessão. Não é? Por isso, o tempo inteiro, eu diria que ganha muita relevância pensarmos não só no talento, mas como é que eu sou, se quiserem, uma fábrica de desenvolvimento de talentos. A grande questão é, aliás, aqui há uns tempos atrás houve um cliente muito interessante que chegou a nós e disse assim, olha, eu queria ser uma fábrica de desenvolvimento de líderes, como é que pode nos ajudar a fazer isso? Porque no fundo é esta ideia, não é? Nós estamos o tempo inteiro a assumir que isto é o novo normal, se quisermos, não é? Temos aqui um jogo de mobilidade permanente e por isso a nossa missão enquanto empresas é garantir que somos desenvolvedores de talentos, para que sempre que há um que vai embora eu já tenho o outro perfeitamente capaz e up-to-date e por isso faço aqui um círculo virtuoso, que estou sempre a desenvolver novos talentos. E esta é uma ideia que eu acho muito forte e que no fundo ajuda um bocadinho neste paradoxo de como é que eu lido, não é? Como é que eu me preparo enquanto organização para esta situação. Como é que eu lido com o presente e com o futuro, não é, Marta? Que é exatamente isso que estamos a falar. Ótimo. Marta, e como é que nós na Nova vemos isto? Ricardo, acho que há uma coisa muito interessante aqui que vem em linha com o que eu estava aqui a comentar sobre esta ideia de nós termos este pipeline de desenvolvimento de talentos, que é apostarmos no processo de desenvolvimento dos nossos talentos no curto, médio e longo prazo. E aqui na Nova nós trabalhamos muito com duas dimensões. Este conceito do upskill,
não é? Que é, no fundo, manter o nosso talento atualizado. E o upskill faz-se muitas vezes com programas de menor duração. Quando falamos de um upskill, significa que eu já tenho uma competência instalada, preciso de fazer uma atualização e uma renovação desta competência. E por isso trabalhamos muito com programas de mais curta duração, ou então este conceito do reskilling, não é? Como é que eu faço? Eu pego neste universo de talentos e lhes forneço novas competências, não é? Porque hoje temos uma estratégia das organizações que está em muita mudança o tempo todo, não é? Por isso, muitas vezes hoje se fala que a empresa tem que ter uma estratégia de inovação, e significa que eu preciso de fazer, de sistemicamente na minha organização ajudar no desenvolvimento desta competência, não é? Fornecer esta competência de inovação às pessoas que colaboram com a minha organização, qualquer que é a sua área funcional. Às vezes tenho também a ideia de estratégias de digitalização ou de implementação digital, preciso ter as minhas equipes conectadas com isso, e por isso trabalhamos aqui neste conceito de reskill. O que é que faz a diferença entre o upskill e o reskill? Tem a ver muito com o tempo que eu invisto no desenvolvimento desta pessoa, não é? Num upskill, eu parto do princípio que eu já tenho a competência e por isso é uma atualização, é um refresh. No reskill, eu preciso de atribuir esta competência nova a esta pessoa e por isso eu tenho que ter aqui uma maior duração, uma maior intensidade de conhecimento. Lembrando que, Ricardo, que competência significa que eu tenho o conhecimento e sou capaz de o colocar em ação, não é? Que eu acho que esta não é adquirir um conhecimento, adquirir uma competência significa que eu tenho o conhecimento e o coloco em ação, que no fundo é o fundamental para as organizações. E hoje o que nós vemos muito é que neste movimento constante dos nossos talentos nas organizações, fica muito importante, temos assistido às empresas a apostarem cada vez mais na formação dos seus talentos, não só para eles fazerem melhores entregas na sua organização, mas também para os ajudar no processo de retenção. Então, hoje, a educação, o investimento em desenvolvimento tem sido, se quiseres, uma forma de apostar em retenção. Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos num congresso de escolas de negócio, numa conferência de escolas de negócio, onde esteve a principal Learning and Development da PepsiCo global, e ela dizia que hoje a PepsiCo apostava na formação académica dos seus talentos, porque isto era uma forma de garantir, no fundo, aqui um ganha-ganha, não é? Eu em organização, vou ter uma pessoa melhor preparada para aquilo que é uma nova competência que eu preciso, mas simultaneamente eu permito àquela pessoa ter um currículo mais robusto, não é? E reconheço a importância dela ter um currículo mais robusto e ajudo-a nesse processo. E neste sentido há um movimento muito interessante que é o crescimento destes programas avançados, nomeadamente os mestrados, Ricardo, e gostava de fazer uma ponte para isso. Nós na Nova este ano, pela primeira vez, abrimos um conjunto de 5 mestrados executivos. Isto é em linha com uma tendência global, não é? Não sei se os presentes sabem, mas há uma legislação da União Europeia que permite que as pessoas que já estão no mercado de trabalho possam fazer mestrados executivos com a duração de 1 ano e não mais com a duração de 1 ano e meio. Porquê? Porque estes mestrados executivos focam-se no desenvolvimento de competências e por isso reconhecemos que uma pessoa que já está no mercado de trabalho há mais de 5 anos tem essa competência, já adquiriu competências que é muito diferente de um jovem que acabou, não é, que está agora a desenvolver o seu primeiro processo de formação. Então, eu queria tomar a liberdade aqui de rapidamente só partilhar esta ideia. No fundo, quando se fala neste universo, estamos a falar deste tipo, se quiserem, destes perfis de programas. Pós-graduações, que têm uma média de duração de aproximadamente 6 meses em reskilling, não é? Estamos a falar nesta dimensão do reskilling. Os mestrados executivos, que é uma combinação de 6 meses letivos com 6 meses de um work project, onde, na verdade, porque é que o mestrado executivo foca-se no desenvolvimento de competência? Porque os 6 meses letivos são ajudar no reconhecimento de um novo set de conteúdo, de conhecimento, e a tese passa a ser um work project, ou seja, as pessoas trazem o seu desafio organizacional, o seu desafio da empresa, e com base, e tem aqui um conjunto de professores e mentores que o ajudam a estruturar este desafio sobre uma forma de um work project.
Isto é muito interessante, Ricardo, porque às vezes lá em casa nas empresas existem dilemas, desafios, que não são aqueles desafios táticos do dia-a-dia das nossas organizações, mas são desafios um bocadinho mais complexos, multivariáveis, e que nós, mais estratégicos, que nós vamos deixando, dizemos assim, olha, precisamos de endereçar este assunto, mas o universo tático do dia-a-dia absorve-nos completamente. E por isso são este tipo de desafios que podem ser trazidos para, não é, junto com o colaborador para este tipo de formação, e depois tem aqui um conjunto de pessoas e de colegas que ajudam a alavancar insights para ideias de como ultrapassar esses dilemas. E os MBAs, não é, que são obviamente aquilo que é hoje o produto mais, se quiserem, conhecido, que no fundo têm a duração de 2 anos e que fazem também, tentam fazer um bocadinho este movimento, sendo que os mestrados têm ganho muita atração globalmente por serem mais, não é, diria que mais up-to-date com o ritmo, com a agilidade que falavas há pouco, não é? É mais curto, normalmente são especialistas e com isto permitem fazer esta conexão. Para vos dar uma ideia, hoje aqui na Nova, não é, mapeando esta tendência, nós criamos um conjunto de 5 mestrados executivos, 2 deles mais sistémicos, então um de gestão avançada e outro de liderança, que eu diria que endereçam questões mais sistémicas da organização, e 3 especialistas focados, que a ideia, que são no fundo, se quiseres, 3 revoluções que estão a acontecer, a inovação e o empreendedorismo, não é? Não há estratégias que não passem por estratégias de inovação nas organizações. Ricardo, tu melhor do que eu, até porque és, não é, coordenador deste mestrado, melhor do que eu, sabes isso, não é? Hoje todas as empresas têm na sua base uma estratégia também de inovação. A questão do marketing e da estratégia, porque há uma revolução a acontecer em toda a forma de relacionarmos com o mercado, com os nossos clientes, com os nossos consumidores, toda a digitalização destas relações, e por isso há muito que aprender nesta vertical. E por último, a área financeira, onde temos também uma revolução com o Corporate Finance e os SDGs a ocorrerem, e por isso há 3 revoluções que estão a acontecer que precisam de ser interessadas. Para terminar, só porque acho que é interessante, nesta estratégia de lifelong learning, o que é que nós fazemos? As pessoas podem escolher ir direto ao mestrado 1 ano, ou então podem fazer isto às postas, não é? Eu começo com uma pós-graduação, esta pós-graduação gera-me um conjunto de créditos que eu amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, posso capitalizar e dar mais um passo no meu desenvolvimento pessoal e, por isso, complementar para mestrado executivo. E, por isso, temos sempre uma pós-graduação espelho, se quiserem. No caso da liderança, a pós-graduação de gestão de pessoas e talentos é espelho de um mestrado, ou que permite fazer isto em partes. Assim como o curso geral de gestão é espelho do nosso programa de mestrado avançado em gestão, a pós-graduação de inovação e empreendedorismo é espelho do mestrado executivo em inovação e empreendedorismo, a nossa pós-graduação Marketing, Estratégia e Inovação é espelho do mestrado em Marketing e Estratégia, e as pós-graduações na área financeira são espelho do mestrado em Corporate Finance e mercados financeiros. E no fundo, Ricardo, um bocadinho fazendo esta ponte para trazer esta ideia de que a organização hoje aposta também no desenvolvimento académico dos seus talentos, como uma forma de combinar aquilo que são novas competências que ela precisa de adquirir inevitavelmente para se manter relevante, não é, no tempo, e simultaneamente o talento sentir que aquela empresa se preocupa com ele, aposta no seu desenvolvimento, acredita no seu desenvolvimento, ajuda a compor o seu currículo, e por isso ele permanece mais tempo em organizações que ele sabe que fazem com que ele se permaneça relevante no mercado. E acho que era isso. Ricardo, acho que agora estamos aqui curiosos com questões que possam surgir. Isabel. Obrigada, Marta, obrigada, Ricardo. Não temos soluções, mas temos pistas, que já não é nada mau, e pelo menos tivemos aqui um tempo de reflexão e de tentar perceber. Não há uma resposta, não é branco ou preto, ou à semelhança do workshop que nós tivemos, não é azul e amarelo, mas sim um misto dos dois. E portanto, deixo agora aqui aberto se houver questões para o Ricardo ou para a Marta, são muito bem-vindas. Se elas surgirem depois, também serão bem-vindas, certamente. Eu irei partilhar convosco a gravação do webinar
e portanto também um bocadinho este resumo que a Marta fez também vos vou enviar para se quiserem explorar. E já temos aqui uma questão, maravilha, isto é que eu gosto, quando as nossos participantes participam, lá está. Portanto, apostando em formação com custos elevados, como garantir que depois da formação dada não se vão embora na mesma? Isto é o million dollar question. Ricardo ou Marta, não sei qual dos dois quer. Luís, obrigado. Assim, garantias nenhumas. Eu diria que zero, porque está muito na decisão também do talento. O que eu lhe diria é que, daquilo que temos assistido, é que as empresas que mais apostam nesta combinação, não é, de desenvolvimento do talento, são empresas em que as pessoas mais querem trabalhar e por isso não só as pessoas permanecem mais tempo, mas também se dá a notícia ao mercado, olha, aquela empresa aposta no nosso desenvolvimento e por isso ela torna-se também um catalisador de talentos e por isso tem mais gente talentosa a querer vir trabalhar para a sua organização. Então acho que isto combina este paradoxo, não é? Por um lado, quem está fica um bocadinho mais de tempo, sabe que a empresa está, porque ali está a aprender, porque hoje não sei se com o Luís acontece isto, foi um fenómeno super interessante, Isabel e Ricardo, e quem nos está a assistir. Com a pandemia, nós tivemos um enorme boom de pessoas a procurar formação. E o que é que e nós perguntávamos, dissemos, olha, não é? Porquê, não é? E isto é uma curva que se tende a acontecer ao longo dos anos. Apesar da pandemia ser uma crise completamente diferente, ao longo dos anos, sempre que há uma crise, há um aumento da procura de formação individual, ou seja, pessoas individualmente a procurar formação. E porquê? Porque olham sentem a ameaça potencial da perda de emprego, olham para os seus currículos, veem que há muito tempo que não fazem nada e por isso apostam no seu desenvolvimento. E por isso o que é que acontece? Empresas que estão simultaneamente a apostar no desenvolvimento fazem com que essas pessoas estejam tranquilas, dizem assim, olha, eu sei que eu estou up to date porque esta empresa combina comigo e aposta no meu desenvolvimento. E por isso eu fico mais E o tempo. Luís estava a comentar, são embaixadores. Em última instância, os colaboradores funcionam como embaixadores das suas empresas, até porque empresas têm essa preocupação, porque normalmente não se esgota só nisto. São empresas que também quando saem, alguém quer vir para o lugar delas, para dizer, não, naquela empresa eu quero trabalhar porque eu aprendo imenso com eles. E por isso eu acho que isto é esta dialética, esta combinação que faz. Zero de garantia, Luís, zero de garantia. Temos aqui um outro participante que pergunta se há em Portugal equipas que possam ajudar a conceber e implementar um modelo de partilha de capital com colaboradores. Se calhar acho que é melhor, vou-lhe pedir para explicar um bocadinho melhor o que é este modelo de partilha. Não sei se calhar o Ricardo sabe o que é que se está a falar, eu não tenho bem a noção de modelo de partilha de capital. Exatamente isso, o que é que será um modelo de partilha de capital com colaboradores? Se nos quiser explicar aqui um bocadinho melhor. Será que capital humano? Não sei. Se for o que capital é este? Como cooperativa, ou como, por exemplo, alguns exemplos de Inglaterra, não é? De lojas de Inglaterra onde todos os colaboradores são acionistas, é isso? Se nos quiser aqui explicar melhor, sim. É isso, não é? Onde os colaboradores são acionistas, não é? Nós não temos grandes... Em Inglaterra existe, na legislação portuguesa, existe a figura das cooperativas. As cooperativas é onde as pessoas que são cooperantes têm voz, mas tipicamente os cooperantes não são trabalhadores, são participantes da cooperativa. Penso que nada impede, não é um tema que eu tenha estudado, vou dizer, mas penso que nada impede de que isso aconteça. Agora, o que é que eu penso que é importante para ressalvar nesta ideia? É a responsabilidade do sucesso da empresa ser distribuída coletivamente. Eu acho que aqui é que os modelos de reward e de retention e de attractiveness têm que trabalhar, não é? Que é, eu tenho que reter a pessoa, mas à força não vou retê-la, a pessoa vai embora. Portanto, eu tenho que conseguir que a realidade do sucesso da empresa seja partilhado por todos. E se calhar pegava nas palavras da Marta das organizações que são muito mais horizontais, não é? Onde o sucesso da organização é partilhado por todos e onde isso faz parte faz parte da forma da organização atuar. Deixa eu contar-vos algumas organizações têm foco em
performance pessoal, performance coletiva, mas também a forma como as pessoas se ajudam. E se eu ajudar outra pessoa, faz parte do meu trabalho. Eu posso ser uma pessoa espetacular, a minha unidade pode ser espetacular, mas se vivemos num silo, então eu sou penalizado por estar no silo. E porquê? Porque o mundo do futuro é um mundo colaborativo, portanto, é um mundo onde os desafios são maiores do que uma pessoa, do que uma unidade, do que uma business unit, e precisa dessa colaboração. Portanto, eu acho que mais do que modelos de capital, precisamos de modelos que reconheçam e possam também premiar a colaboração entre colaboradores. E nas empresas tecnológicas, algumas delas, isto já existe. Ricardo, há um fenómeno interessante que tem a ver com as startups, não é? A forma como as startups têm adotado esta ideia de reter talentos, que muitas vezes é com esta possibilidade de virar sócio, não é? No fundo, à medida que faz o onboarding de mais alguém, não é? Estas pessoas são sócias do negócio, não é? Por isso partilham, normalmente existe pouco ainda, não é? Pouca possibilidade de grandes remunerações e por isso é feita uma sociedade na expectativa de um crescimento futuro, não é? E por isso de dividendos. O que é que eu tenho assistido conversando com algumas organizações que adotam este modelo, mas que lá na frente deixam de ser startups, viram-se scale-ups e passam a ser unicórnios? O que é que acontece? Muitas vezes é necessária a injeção de capital e esta injeção de capital vai diluindo, não é, a participação acionária de cada uma destas pessoas. E de repente há uma certa frustração até de que não é aquela entrada com base numa expectativa de retorno em cima de um ativo que ia render, que de repente a participação acionária fica de tal forma distribuída, não é? Fruto de todas estas injeções de capitais e destas alavancagens, que a pessoa acaba por sentir super frustrada, porque aquilo depois, na prática, não digo para algumas exceções ou para alguns casos, mas para a maioria, na prática, isso não representa de facto um retorno significativo. E por isso eu estou muito em linha contigo, Ricardo. Acho que modelos de participação são super interessantes, mas acima de tudo é uma cultura organizacional mais participativa, onde a pessoa se sinta bem e goste de trabalhar e sinta que ali é a sua casa, não é? Se houver esta sensação de que ali é a minha casa, é aqui que eu quero me dedicar, é neste propósito com quem eu estou sintonizada, isto tem um valor incrível, né, em toda esta mobilidade. E sobretudo para os nossos alunos, que são o presente do mercado de trabalho e o futuro do mercado de trabalho, os nossos alunos pensam só nessa linha. Portanto, os nossos alunos não estão bem, despedem-se e vão fazer outra coisa. Não é aquela, uma carreira, não têm essa consciência, não é? Não tem esse mindset de carreira, de longo prazo, é tudo tão imediato na vida deles que não existe, não é? E, portanto, acho que, sobretudo, tem que nos fazer pensar, o imediatismo tem que fazer pensar, porque esse sentimento tem que estar sempre presente. E já se vê da forma como, por exemplo, algumas das organizações estão a redesenhar os seus escritórios. Vê-se muito essa ideia de ser um sítio onde as pessoas vão ter coisas que não têm em casa. Vão ter gozo, vão ter acesso a fruta, vão ter acesso a coisas incríveis, vão ver coisas incríveis. Essa dimensão do jogo, do prazer, está a trazer pessoas ao escritório. Sem isso, as pessoas vão ficar em casa, na mesma, não é? Mas os nossos alunos já são assim, não é? Já são assim. Muitos desafios pela frente têm as empresas, sem dúvida. Claramente que é nova, e nós na CCIP também, cá estaremos para tentar ajudar nesses desafios. Estamos já a chegar aqui ao fim do nosso webinar. Portanto, não havendo aqui mais questões, queria agradecer, obviamente, os nossos participantes e aqui as intervenções que tivemos, mas sobretudo agradecer à Marta e ao Ricardo esta partilha, estas provocações, mas também esta partilha de ideias. É muito bom pararmos aqui para pensar um bocadinho nestes temas críticos, porque sem colaboradores as empresas não existem, não é? Sem pessoas as empresas não têm futuro. Portanto, claramente aqui há algumas pistas para pensarmos todos em conjunto. Ricardo, muito obrigada. Marta, obrigada também. Vou partilhar, como referi, o webinar com toda a gente. Questões que surjam depois, estejam à vontade para nos fazer chegar. Teremos todo o gosto em ajudar. Obrigada, Inês, que diz muito interessante e parabéns. Agradeço o comentário em nome de todos e desejo-vos um excelente resto de dia, devidamente inspirados depois desta nossa sessão. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. É sempre um prazer estar com a CCIP. Obrigada, Marta, Ricardo.
Obrigada a todos e até breve. Adeus.